dia, irmãos. Deus abençoe a todos nessa manhã. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Amém. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, irmãos. Nesta manhã, onde brilha este sol, vamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, erguendo os nossos louvores, agradecendo a Ele e também agradecendo pelos irmãos. Não temos os nomes aqui, mas quem tiver feito um aniversário na semana que se passou, vamos agradecer por todos. Fechemos os nossos olhos e vamos orar, irmãos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Senhor Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, por mais esse dia, Senhor, de estarmos reunidos na Tua casa de oração, Pai. Que oportunidade temos nesta manhã, Senhor, de nos reunirmos, Senhor, na Tua casa, Senhor, neste lugar provido para adoração, para escutar mais uma vez a Tua palavra, Senhor. Para, Senhor Deus, te louvar, erguer, Senhor, os louvores de adoração a Ti nesta manhã. E, Senhor Deus, que oportunidade temos de poder te louvar, Senhor, de todo o nosso coração, livremente, Pai, podermos ir e vir, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo nosso pastor, por essa localidade, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que tem nos guiado a cada quebra de esquina, Senhor, pelo Teu ministério. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Nesta manhã, Senhor, nesta manhã de ressurreição, queremos, Senhor, te honrar neste culto e erguer os nossos louvores a Ti, Pai. Te agradecer por todas as bênçãos, por todas as provas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, te agradecer, Pai, pela saúde, pelo dom da vida, Pai. Senhor Deus, te agradecer por nossos trabalhos, por nossas famílias, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Senhor Jesus, te entregamos esse serviço em Tuas mãos. E assim, Pai, também te entregamos os irmãos que completaram mais um ano de vida na semana que se passou, Pai. Esteja com cada um de nós, Senhor Deus, nos animando, nos dando forças e nos guardando, Pai. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Teremos a leitura de Salmos, irmãos. Bom dia, irmãos. Deus vos abençoe. Estaremos realizando a leitura no livro de Salmos, capítulo 119, a partir do verso 97. Os irmãos encontraram? Diz assim: Ó, quanto amo a Tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos Teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os Teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os Teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a Tua palavra. Não me apartei dos Teus juízos, pois Tu me ensinaste. Ó, quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos Teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Vamos louvar, irmãos. Ele exaltado, o Rei dos Reis seja exaltado nos céus. Eu o louvarei para todo sempre, irmãos. Seja em qualquer situação, louvemos e exaltemos o nome do nosso Senhor. Aleluia. Vamos louvar de todo o nosso coração, irmãos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Diga: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado,
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. A verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glórias a Deus. Você está feliz nessa manhã? Amém? Exaltado seja o nosso Rei. Irmão Rubson lerá a carta nesta manhã. Bom dia, irmãos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estimada semente real e espiritual de Abraão. A que igreja você pode ir e saber, sem sombra de dúvida, que cada palavra que ouve é o assim diz o Senhor? A nenhuma. A menos que esteja ouvindo a voz de Deus falando com você nas fitas. Somos as águias de Deus e não nos comprometeremos em nenhuma palavra. Queremos somente maná fresco em cada culto, e não há como vir mais fresco do que ouvi-lo diretamente do próprio Deus. A cada mensagem que ouvimos, voamos cada vez mais alto. Quanto mais alto vamos, mais podemos ver. Se não houver maná nesta igreja, as águias de Deus se elevarão um pouco mais alto até que o encontrem. Como nossos corações saltam de alegria quando ouvimos Deus falar conosco e nos dizer que somos sua genuína igreja de Deus nascida de novo, que crê em cada palavra de Deus em todas as circunstâncias, não importa quais, pois somos sua noiva palavra virgem e não adulterada. Há tanta agitação entre as pessoas hoje, como era nos dias de Jesus. Aqueles assim chamados crentes aceitavam a interpretação do sacerdote, do que ele dizia sobre a Escritura. Eles criam na interpretação humana da palavra. Essa é a razão pela qual eles falharam em ver a verdade de Deus, porque havia muitas interpretações humanas da palavra de Deus. Deus não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. Você acha que se tivesse vivido no tempo de Jesus, teria crido em cada palavra que ele disse, independente do que seu sacerdote dizia? Você teria dito ao seu sacerdote que ouvir Jesus era a coisa mais importante que se podia fazer? Teria lhe dito que as palavras de Jesus não precisavam de interpretação? Se eles tivessem fitas da pregação de Jesus, você teria dito ao seu sacerdote que queria que ele apertasse o play para que você pudesse ouvir exatamente o que Jesus disse e como ele disse? Bem, aquela não foi a sua era. Esta é a sua era. Esta é a sua época. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que você está fazendo e dizendo agora é exatamente o que teria feito naquela época. Cremos que o mesmo Filho, F-I-L-H-O, de Deus, que veio do Oriente e se vindicou como Deus manifestado na carne,
é o mesmo Filho, F-I-L-H-O, de Deus no hemisfério ocidental, que está se identificando entre nós. Cremos que hoje esta Escritura se cumpriu diante de nós. Realmente creio que este é o ano aceitável, o ano do jubileu. Se você desejar permanecer escravo e não crer que esta mensagem é o assim diz o Senhor, se esta mensagem não é o seu absoluto, se acredita que é preciso um homem para interpretar a mensagem, se acredita que é errado tocar fitas em sua igreja, então você tem que ser levado e um furo será feito em sua orelha com uma sovela. E então terá que servir aquele senhor de escravos pelo restante de seus dias. Mas a verdadeira e genuína igreja noiva está crendo em cada palavra de Deus, em sua plenitude e em sua força. Somos a igreja escolhida que está se afastando e deixando de lado essas coisas. E a manifestação de Deus atraiu nossa atenção. Nós somos aquela semente real espiritual de Abraão. Somos gratos por estarem aqui para desfrutar deste companheirismo conosco, pois estamos ansiosos pelo que Deus nos dará durante este encontro. Portanto, nós o convidamos a se juntar a nós às 12 horas, horário de Jeffersonville, agora 14 horas, horário de Brasília, enquanto ouvimos, hoje se cumpriu esta Escritura. Estamos muito ansiosos pelo que Deus está fazendo durante estes encontros. A luz do entardecer do Filho chegou. Seu irmão em Cristo, irmão José Brana. Deus abençoe. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando, irmãos. Todo crente espera um dia estar naquela nova Jerusalém. Que promessa temos, irmãos? E temos a palavra de Deus sendo dita para nós através do nosso profeta, e temos todos os caminhos, todos os meios para chegar então na nova Jerusalém. Glórias a Deus. Vamos louvar com as palmas, irmãos. Todo crente espera um dia estar na nova Jerusalém e cantar naquele grande coral na nova Jerusalém. Tem descanso preparado para nós na nova Jerusalém. Tem o trono do Cordeiro também na nova Jerusalém. Na nova Jerusalém, na nova Jerusalém. Nunca mais vou ver um crente chorar na nova Jerusalém. Na nova Jerusalém, na nova Jerusalém. Vou viver alegremente e bem na nova Jerusalém. Sofrimento e doenças não tem na nova Jerusalém. Abraçar Jesus contente e feliz na nova Jerusalém. Sem a humildade não entra ninguém na nova Jerusalém. Quero ver você cantando também na nova Jerusalém. Na nova Jerusalém, na nova Jerusalém. Nunca mais vou ver um crente chorar na nova Jerusalém. Jerusalém, na nova
lei. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tentei ser melhor e não consegui. Aleluias. Mas seremos melhor a cada dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar, irmãos. Tentei ser melhor e não consegui. O mal que eu não quis, pratiquei. Por mais que eu tentasse, a vida é assim. Senhor, tem piedade de mim. Tentei ser melhor e não consegui. O mal que eu não quis, pratiquei. Por mais que eu tentasse, a vida é assim. Senhor, tem piedade de mim. Tentei ser santo e me frustrei. Tentei ser perfeito, não alcancei. Mas uma voz eu ouvi, e o justo pela fé viverá. Eu vou continuar ao lado de Jesus, tentando ser melhor por causa daquela cruz. Ele também foi homem e sabe me compreender. Fez o que fez por mim, por isso eu irei vencer. Aleluia, vou vencer pelo sangue derramado lá na cruz. Este sangue tem poder, ele sara e purifica o meu ser. Oh, aleluia, vou vencer pelo sangue derramado lá na cruz. Este sangue tem poder, ele sara e purifica o meu ser. Pelo sangue derramado lá na cruz. Este sangue tem poder, ele sara e purifica o meu ser. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus, que derramou o seu sangue lá na cruz. Aleluias, e nesta manhã podemos dizer, somos salvos pelo sangue do nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, irmãos. Teremos o serviço de dízimos e ofertas. Querido amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, uma vez mais por essa oportunidade de estarmos em Tua casa, Senhor, para te agradecer, Pai, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, Senhor, pela nossa família, Senhor. Pois tudo que temos e tudo que somos, Pai, é por causa da Tua graça, Senhor. Sem Ti não somos nada, Pai, somos dependentes de Ti, Senhor. E te pedimos humildemente que, Senhor, possamos ter saúde e força para o trabalho e sustento digno, Senhor, de nossa família, Pai. Também te peço humildemente que derrame uma bênção especial aos dizimistas e ofertantes, Pai, aquele que necessita de um trabalho, Senhor. Abre a porta, repreenda o devorador. Te amamos, te agradecemos por tudo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Aleluias. Porquanto nós temos escolhido o caminho mais estreito e o mais difícil. Mas temos uma promessa, irmãos. Ao findar essa lida, teremos a coroa da vitória. Glórias a Deus. Porquanto tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória do amor divino. Diga, irmão. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Caminharei este caminho, após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Neste caminho temos provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Já não falta muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado vindo ao nosso encontro. Por isso eu caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Que o amor divino viva em mim. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Que o amor divino viva em mim. Que o amor divino viva em mim. Glorificado, uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Amém. As crianças podem se dirigir com as suas professoras. Enquanto isso, vamos continuar louvando. Feliz serás, jamais verás a tua vida em pranto se findar. Não pode ser triste aquele que ama ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes
cantar como os que cantam pra Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo e em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos e com amor aos céus te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Feliz e feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé, por gentileza, enquanto aguardamos o nosso pastor nessa manhã com a palavra. Vamos cantando: o divino no humano tornou-se vida, enquanto o pastor se aproxima. Glórias a Deus. O divino no humano tornou-se vida, e o reino dos céus se aproximou. O mistério dos séculos revelado, o Messias prometido se encarnou. Ao que devo eu servir, veio a servir-me. Ao que devo eu buscar, buscou a mim. Ao que devo eu amar, me amou primeiro. Por minhas culpas por inteiro se entregou. Seu martírio começou na manjedoura, onde o mundo egoísta lhe enviou, pois não teve um lugar de tal realeza onde pudesse sua cabeça reclinar. Ao
ao que devo eu servi, veio a servir-me. Ao que devo eu buscar, buscou a mim. Ao que devo eu amar, me amou primeiro. Por minhas culpas, por inteiro se entregou. Grandioso Mestre, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Altíssimo, te damos as graças nessa manhã. Obrigado por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, no primeiro dia da semana, no qual o Senhor permite, Pai, e nos dá as condições espiritual e física, saúde, para estarmos na Tua casa, para Te honrar, Senhor Deus Todo-Poderoso, nesses últimos dias. Estamos peregrinando nessa hora undécima, no final dessa hora undécima, Pai. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas que o Senhor nos dá, pela palavra viva que o Senhor tem enviado para nós, para que nós pudéssemos ter essa luz do entardecer em nossos corações, nosso espírito, nossa mente, nossa alma. E assim permita, Pai, que nessa manhã, nós aqui, Senhor, nessa congregação, e oramos por todas as congregações debaixo do sol, para que todos, o povo de Deus, sejamos grandemente ajudados, ó Pai, através da expiação do sangue do Cordeiro, Pai, no qual nós confessamos a debilidade do nosso espírito, a fraqueza da nossa mente, Senhor, e pedimos a limpeza, a purificação do nosso ser, para que assim o Espírito Santo, Pai, introduza mais profundamente, Senhor, a palavra ungida, e assim possa acrescentar o azeite na nossa lamparina, poderoso Pai. Em tudo te louvamos, te agradecemos e pedimos as bênçãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Bom dia, amados irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Eu creio que estamos, nessa manhã, agradecidos a Deus, né, por essa oportunidade, e também estamos bastante felizes, né, de ter a irmã Viviane conosco, né? Todos os irmãos, a irmã Viviane está agradecendo a todos os irmãos dessa congregação, e quantos irmãos porventura oraram pela irmã, né? E nós também se assomamos às orações, e Deus tem ajudado e tem respondido, né, com misericórdia, para a irmã Viviane, que nessa manhã está conosco, né? Agradecendo a Deus por esse grande livramento, por esse, por assim dizer, um milagre, né? Que são coisas da nossa vida, que Deus realiza milagres, curas maravilhosas, né? Ele cura através da oração, da imposição de mão, cura através de ouvir, de louvar a Deus, cura através da pregação, de ouvir a palavra, cura através da ciência também Ele cura, né? Nós aprendemos com isso, através dos medicamentos, tudo Deus está no comando, certo? Então Ele é o grande Jeová, aquele que cura todas as enfermidades. Eu creio que merecemos, Jesus, né? Merece uma grande salva de palmas nessa manhã, né? Obrigado, gente. Bem. Amém. Então, agradecemos profundamente a graça de Deus a favor da irmã Viviane, não é verdade? Que maravilhoso é a graça de Jesus, né? E assim como temos já anunciado, né, o culto presencial, hoje se cumpriu essa escritura, a duração é de 1h22, né? Presencial aqui na igreja, não é verdade? E também, na quarta, se Deus permitir, temos também a segunda parte de Fé Perfeita. Os temos estão bem conectados, né? A palavra de Deus está muito tremenda nesses últimos dias, e Deus tem colocado a mesa para nós farta, não é assim, irmãos? Somente que Deus nos dê a saúde, amém, irmãos, espiritual, para nos alimentar, porque a mesa está farta, amém, irmãos? Na verdade, esse menu para a noiva desse dia está completo, não é verdade? Então, todos os irmãos são convidados, né? Assim como já temos anunciado, o Márcio Santos está em Portugal até a primeira semana de dezembro. Sempre lembramos, né, da família em oração, pedindo a Deus, né, para guardar. Assim, amados irmãos, aproveitando os irmãos podem sentar, quer dizer, desculpa, os irmãos aqui para participar, podem sentar enquanto eu vou convidando os irmãos que da congregação fiquem de pé. E aqui nós vamos então ler a Escritura. Nós temos um tema, se Deus permite, né? Vamos levar adiante esse tema nessa manhã, ensaio da segunda vinda de Cristo, né? É um tema muito maravilhoso para os dias que estamos vivendo, né? Da primeira vinda,
Nós vamos falar um pouquinho, mas se Deus permite, se der tempo, vamos se concentrar um pouquinho da segunda vinda de Cristo. O ensaio, né? Algo que antecede, verdade, aquilo que vai se realizar, né? No casamento, né? Primeiro se ensaia, os músicos estão aqui sempre batalhando, ensaiando, né? As sextas, sábado, para que quando chega no dia do culto, né? Possa ter o melhor para louvor, né? Isso é um ensaio. E no casamento, né, muitas situações se ensaia, né, para o casamento saia correto. Né? Então, esse ensaio nós vamos ler um pouquinho nessa manhã. E a leitura é São Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Que o Senhor que aceita as bênçãos, a leitura da sua palavra, os irmãos, por gentileza, poderiam se assentar. Então, amados irmãos, essa escritura, Mombrana vai, depois nós vamos lendo aqui, falando que foi um ensaio da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, diz a palavra aqui, Apocalipse capítulo 4, essa mensagem, nós só temos ela através da gravação A Voz de Deus em espanhol, então é somente, né, uma tradução para a nossa igreja local, né? É a palavra de Deus infalível. Quantos creem que a palavra de Deus é infalível? Verdade, apesar que nós temos nossas limitações, né, na nossa peregrinação, e pois viemos, né, através do plano de misericórdia, viemos através de tantos fracassos, né? Assim como nós vemos, quando Jesus esteve sobre a terra, né, os apóstolos pois, vieram num quadro assim de muitas falhas, até que por fim, né, eles receberam, verdade, a promessa de Deus no dia de Pentecostes. Então, verdade, a igreja então se alinhou, na verdade, nos propósitos que Deus tem. E assim também nesse dia, nós quando viemos nas 3 etapas de graça, viemos com vários problemas, né, na nossa jornada, mas são 3 etapas de uma graça, amém, irmãos? Não importa se em algum momento a gente, né, fracassa, né, com essa fé que Deus pede para nós, crer nessa infalível palavra de Deus, amém? Porque se nós, à medida que vamos crescendo na graça, se nós podemos ancorar com mais profundidade cada dia essa fé, é o tema de quarta-feira, fé perfeita, pois quem vai mover um cristão desse quadro? Não tem maneira, verdade? Porque você está estabelecido na palavra, e a palavra de Deus, ela é infalível, amém? Pois fora da palavra, falível, amém? Não importa que quadro nós possamos ter, verdade, é falível, né? Mas a palavra de Deus é infalível. Então, cada palavra que ele disse se cumprirá. Verdade, irmãos? Então, tudo que a Bíblia fala, nem um jota, nem um tio vai passar desapercebido. Tudo vai se cumprir, amém? Então, essa é a fé que uma vez foi dada aos santos, né? E nós cremos que também somos santificados pela palavra e temos recebendo essa mesma fé que uma vez foi dada aos santos. Não está precioso isso? Porque por essa fé os mundos foram criados. Imagina, irmãos, essa fé, né? Que a Bíblia fala que pela fé, pela palavra falada, verdade, os mundos foram criados. Então veja o poder que está sendo introduzido na alma e no coração de um eleito nesse final da era de Laodiceia, na verdade, na hora 10ª. É uma fé para vencer, né, o mundo que já foi vencido, mas a noiva, nós individualmente, os gentios, estamos tomando posse dessa fé. Amém? Que Deus nos ajude, amém? Então, cada palavra que ele disse se cumprirá. Verdade? Então, aqui nós vamos ler um pouquinho, né, desse ensaio. Agora, se vocês desejam abrir no capítulo 17 de Mateus, vê, quando ele tomou, alguns dias depois daquilo, ele tomou Pedro, Tiago e João ao monte à parte para serem testemunhas. Amém? Que Deus, quando faz, todo quadro ele faz com testemunhas, para que fique registrado, né? Para que não houve nada escondido. Não é assim, irmãos? Então, quando a Bíblia diz aqui, em São Mateus 17, a leitura que nós fizemos, né? O mensageiro está dizendo, né? Verdade, alguns dias depois, a Bíblia diz, é o capítulo 17, né? A Bíblia diz mais pontualmente, no capítulo 17, 6 dias depois. Depois de que evento, né? Digamos, vamos retroceder um pouquinho, diz a palavra de Deus, no capítulo 16, no final do capítulo, só um pontinho aqui, verdade?
Jesus disse: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Verdade? Então aqui ele vai relatando, no 17, que foi Pedro, Tiago e João, foram os escolhidos para ser testemunha. A Bíblia diz 2 ou 3. Verdade? Para que pudesse dar testemunho desse ensaio que o mensageiro vai falar aqui, do que aconteceu no Monte da Transfiguração, quando veio Moisés e Elias, né? Moisés representando todos nossos irmãos das eras que já dormiram no Senhor, verdade? Elias é aqueles que estão vivos, né? Verdade? Porque Elias não morreu, ele foi transportado, não é verdade? Num carro de fogo. Então ele representa a noiva desse dia, que estará viva sobre a terra, que não vão passar pela morte, apenas passamos pela transformação dos nossos corpos, não é verdade? Transformação, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, não é verdade? Então, amados irmãos, vê Pedro, Tiago e João, e eles viram o reino de Deus vir em poder, e eles viram a vinda do reino de Deus sendo ensaiada, um ensaio, né? Amém. Eles foram levados a ver a cena para presenciar o reino de Deus sendo ensaiado. Enquanto vinha, e a introdução do milênio, eles viram o ensaio. Que tremendo, né? Tudo no resumo, digamos assim, no paquete, não é verdade? Que nem hoje tem a tecnologia, né? Se tiver foto hoje em dia tem casos assim, né? Já que a tecnologia veio de muitos tempos atrás, então você tem as fotos desde o pequenininho nascendo até porventura, né, a velhice ou assim por diante, e você bota isso na tecnologia e aquilo em 1 minuto, 2 minutos faz um resumo da sua vida, é ou não é? Vocês já viram isso? É só ter as fotos, né? Bota no sistema e aquilo, né, desde que você nasceu, né, e até porventura, né, a partida, pois, verdade? Tudo um flash, verdade? Um filme, flash. Então, o ensaio de tudo que iria acontecer até, verdade, a introdução do milênio. Que coisa tremenda isso, né? Verdade? Então, nesse quadro, verdade, da economia, Deus Todo-Poderoso, então tudo já passou. Amém, irmãos? Agora, quando pensamos nisso, não é pouca coisa, viu, Paulinho? Verdade? Tudo já passou. Não é verdade que é? Por quê? Porque João, ele viu tudo isso, né? E ele escreveu as partes, aquilo que foi dado para ele escrever. Ele escreveu tudo, sobre as eras, tudo que ia acontecer, e verdade, e introdução do milênio. Então, nesse quadro da fé, verdade, o Deus que nós servimos, nesse quadro, as coisas já aconteceram. Então, nós estamos apenas vivendo um quadro que já aconteceu, é ou não é? Verdade que é? Agora, não dá para registrar na nossa mente, na nossa capacidade mental, na verdade, não dá para nós entender muito isso, mas na economia de Deus, tudo já aconteceu, verdade? E pela misericórdia nós queremos estar nesse quadro que Deus proveu para o povo de Deus, não é verdade? Vencer, né? Vencer. Assim como nossos irmãos já venceram em todas as eras, né? Verdade? Deus proveu para que todos vencessem, desde a primeira era até a última era. Então agora nós estamos deflagrando, né, essa batalha que termina toda a guerra da igreja, né? Porque tudo vai terminar agora. Verdade, irmãos? O quadro de redenção vai se terminar. E nós fomos colocados aqui para vivermos esse final desse quadro, não é verdade? A noiva desse dia. Que nós já aprendemos, né? Que é um povo que Deus predestinou para vencer, né? Uma batalha diferenciada, que nós sabemos a batalha jamais pelejada. Nossos irmãos pelejaram grandes batalhas nas arenas, verdade? Na era das trevas, do engano, por exemplo, do poder da besta, do domínio da besta. Tudo isso, né, era do martírio, não é verdade? Da martirologia, 68 milhões. Mas, pela palavra de Deus, né, essa guerra psicológica, mental, verdade, uma batalha terrível, verdade, porque o corpo, pois, os cristãos nossos que viveram na era do boi, por assim dizer, verdade, eles, com alegria, com satisfação, eles foram às arenas, né? Não foram cabeça baixa, derrotados, não é assim, irmãos? O poder do boi estava ungindo nossos irmãos, eles iam alegre, cantando, é ou não é? Verdade? Estavam ungidos com o poder do boi, verdade, sacrifício.
E outras palavras, né? Cada um deles no seu turno. Amanhã, você, então, amanhã eu vou herdar a coroa. Não é assim? Cantando, alegres. Amém? E assim venceram. Agora, e veio, né, o poder depois, verdade, a seguir, né? Veio o poder do rosto do homem, né? Primeiro o poder do leão, né? O leão, primeira era o poder do boi, era do martírio, né? Martirologia, e o poder do rosto do homem e o poder da águia. Então, nós do poder da águia estamos aqui, verdade, irmãos? E é uma batalha muito ferrada, porque não é exatamente um quadro físico, né? Verdade, como era na era do boi, né? Os martírios, né? Não é? Hoje a peleja está na mente, na verdade, porque o homem, na verdade, não é o quanto ele morre fisicamente, mas é o quanto ele morre espiritualmente. É ou não é? Verdade, irmãos? Vê? Porque, pois a gente pensa muitas coisas, né? Mas a gente pensa nesse quadro de Elias e Moisés, que nós temos falado, né? Que vamos também ler, que é o quadro da leitura, né? Elias e Moisés. Apareceram no Monte Transfiguração, porque sabemos que Moisés morreu, na verdade, né? Mas o corpo dele não foi achado, não é verdade? Não é assim que diz a palavra? Não foi achado. Então, no Monte Transfiguração, ele estava ali, naquele quadro. Mas Elias e Moisés, pois vai voltar, é ou não é? Diz a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que eles vão ser mortos. Agora eu pergunto, porventura eles estão com medo de morrer? Verdade, irmãos, que diz a palavra que Elias e Moisés vão ser mortos? No final dos 3 anos e meio? Junto com eles, né, vai morrer os 144 mil, pois diz a palavra, não é assim? Agora, eles estão tão preocupados que eles vão ser sacrificados? Não. Amém, irmãos? Eles não estão preocupados. Amém? Por quê? Porque a pessoa, na verdade, morre espiritualmente. Verdade? Esse é o quadro. Não é? É verdade, irmãos? Porque apenas uma coisa que a Bíblia diz, não temeis aquele que pode matar esse corpo, né? Agora, aquele que pode, verdade, pegar a alma, né? Verdade, a segunda morte e lançar no lago de fogo, a Bíblia diz, temeis esse, né? Que tem esse poder. Então, na verdade, esse é o quadro, né? Só que nós somos humanos, somos limitados, tudo isso a gente se entende, não é verdade, irmãos? Então, amados irmãos, então esse quadro desse ensaio, verdade, então nossos irmãos já viram todo esse quadro, não é assim? Então, veja, eu gostaria de, esse tema talvez não fecharíamos hoje, mas eu gostaria de, antes de eu ler do ensaio, como o mensageiro vai falando, eu gostaria de meditar um pouquinho na primeira vinda, porque diz a palavra de Deus, nosso mensageiro diz que Jesus falou mais da segunda vinda, certo? Do que da primeira. Mas quando ele estava aqui na terra, verdade, os cristãos, por assim dizer, né, que iam ser cristão mais tarde, chamado cristãos, foi mais tarde um pouquinho, né? Naqueles dias não tinha essa expressão de cristão, né? Em Antioquia, que foram chamados de cristãos, né? Mais tarde. Mas os eleitos, né, daquele dia, verdade, eles estavam com o olho, verdade, exatamente na promessa do Messias, né? E o Messias, falava o Velho Testamento, falava que o Messias era ungido do Senhor que vinha, né, para tomar posse do reino, é ou não é? E eles estavam fitados nesse poder do Messias, porque o povo de Israel, depois que eles pecaram várias vezes, né, e por fim, verdade, foram escravizados, né, na Babilônia, depois foram restaurados e depois veio os romanos, pois escravizaram outra vez, né? Conforme a nação pecava, vinha o juízo, é ou não é? Porque a promessa de Deus era que se eles, né, se mantivessem firmes com a palavra de Deus, verdade, nenhuma nação ia adentrar a Israel. E isso aconteceu enquanto eles obedeceram. Mas depois que entrou o pecado, né, veio a desgraça, verdade? Então, como tinha a promessa do Messias, né, verdade, e eles estavam fitados, né, justamente, eu vou ler só uma partezinha aqui, no que seria o Messias daquele dia, né? Então, todos estavam aguardando o poder do Messias entrar em cena. E Jesus, verdade, tinha todo esse poder com ele. É verdade ou não é, irmãos? Quando Jesus veio em cena, ele começou a realizar milagres que o povo nunca viu. Na verdade, nunca viu. Entenderam que era o Messias, né? O povo, verdade, os eleitos entenderam que era o Messias. Só que eles aguardavam que ele viesse tomar o poder. E o poder, verdade, ele toma quando ele vem na segunda vinda, que ele vem como leão,
verdade? A primeira vinda, eles não sabiam que a Bíblia falava, né? Que ele viria como o Cordeiro. Esse foi um diferencial, verdade? Então, pela graça de Deus, também nós recebemos, né, as instruções de um profeta, para nós sabermos diferenciar uma coisa de outra coisa, para nós conhecermos o nosso dia e a mensagem desse dia. Então Deus enviou um profeta para nós os gentios, assim como Deus enviou João Batista, verdade, para o povo de Israel, para a nação de Israel, verdade, João Batista. Para quê? Para que João Batista viesse e trouxesse a mensagem que introduzisse o Messias, porque se Jesus entrasse de golpe, pois assim com a introdução já da mensagem de João Batista, verdade é que também não foi muitos que aceitaram a Jesus, quer dizer, houve um movimento no ministério de Jesus, verdade, de cura, libertações, tudo que proporciona o Evangelho, para que pudesse chamar os eleitos, verdade? Depois, por fim, quando ele trouxe a palavra de Deus, reduziu o grupo, né? Verdade, ficou, nós sabemos, 120 aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo no cenáculo e mais depois, automaticamente, os outros, né? Verdade, que seguiram, né, o Evangelho, né? Que logo em seguida, sabemos que 3.000 almas foram batizadas, né? Quando o apóstolo Pedro pregou, verdade, Atos 2:38, diz a Bíblia, quase 3.000 almas se agregou, verdade? Então, amados irmãos, então veja, os judeus eles estavam fixos, né? No Velho Testamento, a profecia que o Messias viria para tomar posse, em poder. Não entenderam que ele viria, verdade, primeiro como cordeiro, né? Então tem várias escrituras que falam a grandeza e a glória do reino do Messias, por exemplo, Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Imagina, irmãos, o que os irmãos acham? O deserto seco que não dá nada. O que os irmãos acham? É verdade? Isso aqui é literal, né? E espiritual também, claro. Então, o deserto, que deserto é deserto, né? Desde que virou deserto, continua deserto e vai continuar deserto. Não é assim, irmãos? E o deserto é um lugar difícil, né? É verdade, irmãos? Então, veja, irmãos, são uns pontinhos, né? Porque se nós vamos focar isso aqui, vai alguma escola dominical. Abundantemente florescerá e também regozitará, de alegria exultará, e a glória do Líbano se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes, né? Porque nós somos debilitados, né? Precisamos sempre da graça de Deus para nos fortalecer. A Bíblia diz, não se turbe o vosso coração, amém? Verdade, irmãos? O povo de Deus não se deve turbar, mas na hora das ondas, foi Pedro, né? Assim é a nossa humanidade, né? Verdade, sempre nós somos humanos, né? Pedro temeu quando ele olhou para os problemas, é verdade. Sempre é a mão de poder da graça de Deus, amém, irmãos? Mas sempre está presente para nos socorrer, não é verdade, irmãos? Né? Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Bom, aqui já está, né, mudando o assunto, né? Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos surdos se abrirão. Aqui está falando naturalmente da primeira vinda. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e as habitações em que jazia os chacais, haverá erva com canas e juncos. Tremendo, né? Verdade? Então, amados irmãos, somente esse pontinho, né? Então o povo estava concentrado, né? O Messias. E quando Jesus começou seu ministério, primeiro milagre, ele já transformou a água em vinho. Verdade, irmãos? Veja, esse grande milagre que começou o ministério de Jesus, transformou a água em vinho. E aí seguiu, não é verdade? Todo o seu ministério com sinais, prodígios e maravilha. Então o povo sabia que ali estava quem?
o Messias, amém? Porque nenhum profeta jamais, profeta, né, que sempre Deus enviou para os judeus, poderiam, verdade, ter um ministério desse nível, verdade, com tal poder que tinha. Então o povo esperava, verdade, que o Messias viesse e mudasse toda aquela cena, libertasse eles, por exemplo, dos romanos, do jugo dos romanos, tomasse posse, tomasse o trono, verdade, e assim transformasse toda a terra, como diz a palavra de Deus, é ou não é? Verdade, e a palavra de Deus vai se cumprir ao pé da letra, amém? Toda a palavra vai se cumprir, não é verdade? Mas aqui nós vemos que ele estava na primeira vinda, verdade? E a primeira vinda, em Isaías também, 53, o que diz a palavra? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Opa, aqui vem o Cordeiro de Deus, amém? Não tinha parecer e nem formosura. E é o que as pessoas olham, não é verdade? O mundo eclesiástico olha, é quanto tem de eloquência nas pregações, é quanto tem de avivamento, que tudo isso, como nós falamos várias vezes, não temos nada contra isso. Amém, irmãos? E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Que tremendo, né? Então, se nós estivéssemos vivendo no dia de Jesus, ali estava o Messias, pois assim diz a palavra, né? Não tinha nenhuma formosura, porque a palavra de Deus é sem levedo. Amém? É um pão sem levedo, mas é o pão de vida, que os filhos se alimentam para ter vida, verdade? E assim a obra de Deus é muito simples, mas ela é verdadeira. Amém, irmãos? Verdade? Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Pensemos na primeira vinda. Vê, um quadro, os judeus esperavam o Messias que ia tomar posse. Depois nós vamos ler mais alguma escritura. Vê. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Que tremendo isso, né? Verdade, irmãos? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então aqui estava o Cordeiro, verdade, irmãos? E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Não é o nosso quadro aqui de Laodiceia, amados irmãos? Né? Um estava por aqui, outro estava por lá, porque esse é o sistema de Satanás. É dividir para conquistar, é ou não é? É verdade que é assim? Ele divide para conquistar, por isso que a Babilônia está aí. A grande Babilônia já está formada. O concílio ecumênico não falta praticamente nada. Já está formado a Babel, aquela Babel literal que tivemos no princípio, agora é espiritual, na verdade, irmãos, a confusão religiosa, a Babel, cada um tem uma voz, e nessa Babel, verdade, pois o Espírito Santo não está nessa Babel. Verdade, irmãos? Vê? Porque Deus, assim como proveu para nós em todas as eras, nessa era também tem a voz do bom pastor. As ovelhas ouvem a minha voz. Amém? E ele vindicou a sua voz. De que maneira, irmão Bissoli? Vindicou através da coluna de fogo. Verdade? Assim como Jesus, o seu ministério. Como é que começou o ministério de Jesus? Porque até então era um moço já com seus 30 anos, né? Ele trabalhava fielmente na profissão do seu, digamos assim, não tem nada a ver, né? Mas nesse quadro, né, que as pessoas, verdade, vemos, né, que ele teve um lar. Ele teve, por assim dizer, uma mãe que não era mãe, não é assim? Mas no sentido da mãe, como o verbo se fez carne, ele deu origem no ventre da mulher. Então, por esse ângulo, o nosso mensageiro explica que sim, verdade, ele foi gerado no ventre da mulher, mas não era a mãe dele, verdade? Porque uma mãe tem um cordão umbilical que é dela, e o varão, na verdade, tem a sua semente, que dá origem a uma criatura, então ele não tinha semente de varão e não tinha cordão umbilical da mulher, chamada sua mãe, mas nesse quadro, se nós temos um bom entendimento, sabemos que sim, ele nasceu da virgem, então
nesse quadro, ela foi a mãe dele, nesse sentido, não é verdade? Que deu a luz. Vê? Então, nesse quadro, nós vemos, amados irmãos, que então ele é o pastor, não é verdade? Então, tem essa voz que vem vindicada pela coluna de fogo. Mas como começou o ministério de Jesus, né? Verdade? Então, ele servia nessa causa, na qual a profissão dele nós já sabemos, né? Ele era carpinteiro, trabalhava nessa profissão, e era um homem de trabalho, como a Bíblia diz. Mas chegou aos 30 anos, verdade, que estava designado. Como que começou o seu ministério? Começou através da coluna de fogo, amém? Quando o Espírito Santo, a coluna de fogo, desceu em forma corpórea, e João disse, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Verdade, na forma corpórea, verdade, como se fosse uma pomba, não é verdade? Por quê? Porque aquele que tinha falado para João disse, quando você vir esse sinal, você sabe que ali está o Messias, não é verdade? E assim também, essa coluna de fogo veio vindicando os servos de Deus. E dessa era, essa mesma coluna de fogo, testemunho público, verdade? Desde o nascimento dessa criaturinha, né? Que foi o nosso profeta, a coluna de fogo já pousou sobre o berço dele, já antes do sol nascer. Não é verdade, irmãos? Antes do sol natural nascer, já no berço estava lá aquela luz. Era a mesma coluna de fogo. Verdade, irmãos? Para vindicar a mensagem de um profeta restaurador. Verdade? Então, o que a igreja está seguindo nesse dia não é um líder desavisado, não é um líder apenas qualificado pelos dons que Deus dá. Verdade? Por quanto ele conhece, quanto teologia ele tem, quantos dons ele tem, porque os dons são dados sem arrependimento, e Satanás pode personificar os dons, verdade? Então Deus dá um dom, né, para o dirigente mundial, está cheio disso, né? E ele tem poder nas suas palavras, tem sinais, curas. É verdade ou não é, irmãos? Curas. Ah, mas o irmão, né, fulano, na unção ele orou e um cadeirante se levantou, foi curado fulano. Tudo isso, verdade, Deus é que faz, mas isso não vindica a mensagem do Messias, não é exatamente suficiente. Agora, a coluna de fogo, verdade, quando ela vem através de um ministério, verdade, então ali está a vindicação da verdade do dia. Então, ele sendo o nosso pastor, é verdade, ele disse, as ovelhas ouvem a minha voz. Então, essa voz que nós temos ouvido do alarido, que é a mensagem, eu pergunto para os irmãos, da onde que vem essa voz? Você vê, você ouve, né, um irmão, né, falando no inglês, um inglês, eu não entendo muito inglês, mas tem irmãos que entendem, né? O nosso mensageiro falou um inglês meio caipira, é assim ou não é? Meio caipira, né? Falando inglês, mas o Espírito Santo, através do trono, do coração do homem, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus tem 3 tronos, um no céu, outro em Jesus, e esse trono de Jesus seria colocado no homem, porque Deus veio restaurar o homem, não é verdade? Então Jesus, nesse trono, ele está falando para o povo eleito desse dia. Quem que fala para a noiva? Jesus, amém? Esse é o diferencial, na verdade. Então nós estamos ouvindo essa voz de Jesus no trono, no coração do homem, Jesus falando, e ele trazendo as evidências, trazendo o sinal messiânico, porque o sinal messiânico só o Messias pode fazer, verdade? O sinal messiânico. Esse é um diferencial, um divisor de águas, né? Então, amados irmãos, vemos que na primeira vinda, ele se identificou aqui na terra, verdade, como sendo o Messias, verdade? Na primeira vinda. E eles esperavam, o povo esperava que o Messias vinha tomar posse de todo controle, na verdade, da situação, por assim dizer, do mundo todo, verdade? Que o Messias, verdade, ele vinha para controlar toda a situação. Mas nós vemos que não foi assim que aconteceu, porque ele estava na sua primeira vinda. E a sua primeira vinda, ele viria como cordeiro. Por isso que houve muitas decepções, na verdade, não para os cristãos, né, os eleitos entenderam a palavra de Deus, né? Mas a nação, né? A nação, pois se frustrou, não é verdade, irmãos? Vemos que, em algum caso ou outro, né, nós vemos que Pedro, né? Pedro ficou tão desanimado que ele disse, olha,
eu vou pescar de volta. Eu vou pescar. Sou um pescador, a coisa não deu certo. Não deu certo. Eu vou pescar. Verdade? E ele estava pescando, né? Lá tinha abandonado, por assim dizer, né? A Bíblia diz que ele estava até nu. Não é em vão que a Bíblia relata que ele estava nu, porque podia não falar, né? Isso mostra que ele estava desanimado totalmente, não é verdade, irmãos? Naquela situação, por quê? Porque o mestre, verdade, pois tinha morrido, e fazer o quê? Morreu, se acabou, pois assim pensava, né? E ainda ele tinha negado o mestre, que isso pesou muito na balança para ele, né? Disse assim, para mim não tem mais jeito, porque eu falei que jamais eu ia negar o mestre, né? Na coragem, na ousadia dele, ele disse, não, mestre, eu estou disposto a morrer contigo, né? Mas sabemos que o que Jesus falou se cumpriu, amém? Diz assim, antes que o galo cante, 3 vezes. Quantas vezes? 3. Não uma só, 2. 3 vezes me negarás, amém? Pois se cumpriu, né? E Pedro disse, bom, para mim não tem mais jeito, na verdade. E assim muitas vezes nós pensamos, não é, irmãos? Às vezes nós estamos em fracasso. Para nós, né? Estamos em derrota, nós como seres humanos, né? Mas não é assim que Jesus vê nós, não é verdade, irmãos? Verdadeiramente Ele olha para nós como um dos seus pequeninos e Ele está sempre nos levantando e nos instruindo para que nós possamos crescer na graça, amém? Até que por fim paramos com as coisas de menino, né? Porque ali nesse quadro, o apóstolo Pedro estava se comportando como um menino na fé, né? Coisas infantes, né? Mas depois, verdade, vemos que depois disso, né? Depois do dia de Pentecostes, as coisas mudaram, não é assim, irmãos? Então, diz a palavra aqui, um pouquinho, né? Para nós ter o pensamento na primeira vinda, quando ele veio como cordeiro. Aqui diz a palavra de Deus no São Mateus 10, 23. Agora, pois, vos perseguirem nessa cidade, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as aldeias de Israel. Porque a primeira vinda, o Messias veio para Israel. Sim, não era para os gentios, era para Israel, né? Não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem, né? Então, claro, Jesus havia falado, verdade? Então, eles esperavam o quê? Que verdadeiramente, né, tem outra escritura que fala, que eles esperavam que o reino de Deus, né, ia tomar, verdade, lugar, que o Messias, verdade, ia tomar posse, como diz a palavra, né, verdade. Essa outra escritura também esclarece bem, né, a maneira como eles estavam vendo esse quadro todo naqueles dias, né, os apóstolos. 19 de Lucas, versículo 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém. Então, estava se aproximando de Jerusalém, e ali vinha a Páscoa, e exatamente para aquilo que ele veio na primeira vinda, ele ia ser o sacrifício. Que coisa, né? Verdade, irmãos? E, naturalmente, os discípulos não estavam entendendo todo esse quadro, né? Então, diz a palavra de Deus aqui, vê quanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então, o Messias vai agora para Jerusalém, vai tomar posse, vai tomar rédea, verdade? Vai tomar o reino, não é assim? Vê o que faz a mente humana, né? Verdade, irmãos? Mas Deus tem as suas estações e Ele tem o cumprimento para a sua época, né? Verdade? O seu dia. E nós devemos estar vigiando, né, verdade, para que nós possamos entender, né, verdade, aquilo que está acontecendo. Isso é um quadro muito maravilhoso, quando nós, pela graça de Deus, podemos ver, né, que o entendimento que a palavra de Deus nos dá é uma preparação para que nós possamos saber o dia que estamos vivendo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso não traz conforto para cada coração eleito? Traz conforto, né? Aqui nesse quadro ainda, São Mateus 20, podemos ler só um pontinho aqui. Então, tudo estava, né, conectado. Jesus disse, vocês, verdade, enviou, né, para percorrer as aldeias de Israel, disse assim, vocês não vão conseguir fazer todo esse roteiro missionário, verdade, porque antes
verdade, sem que venha o Filho do Homem. Então, turma, vamos fazer um evangelismo rápido, porque, verdade, o Messias vai tomar o controle, não é verdade, e o reino vai ser instalado, não é verdade, irmãos? Então, aqui diz a palavra de Deus, né? Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. É uma passagem muito conhecida também, né? Com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido, verdade? Porque, naturalmente, que quando nós vamos chegar no trono de graça, uma das coisas importantes para nós, primeiro, é adorar. Amém, irmãos? Verdade, irmãos? Antes de pronunciar palavras, primeiro devemos adorar a Jesus. Amém, irmãos? Primeiro adorar Ele. Verdade? Veja o quadro do Gadareno, né? É um quadro sempre que a gente pensa, né? O diabo se descuidou dele, porque era um eleito, né? Vê que situação pode chegar a um filho de Deus. O diabo se descuidou, alguns segundos, né? Descuidou, ele correu e adorou a Jesus, o Gadareno. Amém? Ele adorou. Que quadro tremendo, não é assim, irmãos? Verdade? Então, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. É um coração de uma mãe, né? O coração da mãe. As mães, é verdade, irmãos. Por isso que depois do amor eletivo de Deus, é verdade, vem o amor de uma mãe. Que coisa tremenda, não é? Verdade. Veja. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino, porque o que estava entendendo é que o Messias ia tomar posse do reino, não é verdade, irmãos? Né? Então ela já queria introduzir esse aqui e aquele, na verdade, e para que os filhos de Zebedeu, agora eu me esqueci o nome, um era João, o outro, me lembro, mas os irmãos depois se souber, pode falar. E, verdade, um à esquerda e outro à direita, no teu reino. Jesus, porém, respondeu, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo que eu hei de beber, que sou batizado? Dizendo-lhes eles: podemos. Quer dizer, tudo isso, na verdade, irmãos, estava falando também dos apóstolos, né? Que eles iam beber um cálice também, é verdade, menos João, né? Eles iam ser mártires também, não é verdade? Então, mas tinha o tempo, né? Que verdadeiramente Jesus ia tomar o trono, né? Como leão. Agora, eles não estavam entendendo que era o tempo para o cordeiro ir por sacrifício, né? Verdade? Era a última Páscoa que Jesus ia participar. E nessa Páscoa ele ia ser crucificado. Então nós vemos que todo esse quadro estava se desenvolvendo, verdade, diante deles, não é verdade? E eles não estavam entendendo exatamente o que iria acontecer, verdade? Vê? Então veja, logo em seguida, né, verdade, que Jesus chegou em Jerusalém, né? A Bíblia fala no domingo, verdade, que foi feita aquela grande festa, diz a palavra de Deus aqui no São João 12, versículo 12. No dia seguinte, que seria Domingo de Ramos, conhecido assim como Domingo de Ramos, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então ali vem o rei, certo? O rei, o Messias, estava aprovado, né? Seu ministério, que ele era o Messias. Verdade, irmãos? Então o povo estava alegre, satisfeito, vê? Contente. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, e Jesus vinha a Jerusalém. Verdade? Já tinha feito tantos sinais, prodígios e maravilhas, e mais próximo veio a ressurreição de Lázaro, aquilo abalou, verdade? Um homem com 4 dias já sepultado, verdade, irmãos? E veja aí, naquele tempo não tinha internet e nada, né? A notícia corria. Verdade, irmãos? A notícia corria de boca a boca, né? Assim, corria, né? Verdade? Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro. E clamavam:
Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achando Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Verdade? E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, mais tarde entenderam, né? Então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Verdade? A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Então, é verdade, no entendimento do povo em geral, né, que o Messias estava ali, verdade, foi aclamado, né, o rei, e ele ia tomar posse. Mas, amados irmãos, vemos que ainda não era tempo, verdade, para Jesus, porque ele ia ser o sacrifício, porque se ele não fosse a cruz, né, verdade, então como que seria, verdade, redimida essa terra, como que seria perdoado os pecados, na verdade, daquilo que ia acontecer no futuro, né, do povo gentil. Se não houvesse remissão dos pecados, se ele não fosse a cruz, não haveria remissão dos pecados, né? Verdade, nossos irmãos do Velho Testamento estavam no paraíso, não poderiam ressuscitar, teriam que ficar ali. Por quê? Porque tinha que vir, verdade, o perfeito sacrifício do Cordeiro para que nossos irmãos pudessem sair daquele local de espera, por assim dizer, do paraíso, e eles pudessem então vir a ressurreição, na verdade, para eles, né, não poderiam ressuscitar, amados. Então aí está esse quadro, verdade, da primeira vinda, como que Jesus veio como Cordeiro. Agora, não vai dar tempo, mas eu vou ler um pouquinho. Vamos olhar então um pouquinho, né, quando ele vem para cumprir a segunda vinda, que é o ensaio que nós vamos continuar lendo, verdade? Do ensaio da segunda vinda já o quadro muda. Verdade, irmãos? Veja, o quadro começa a mudar na sua segunda vinda. Vê? Verdade? Então, nesse quadro da sua segunda vinda, nós vemos que Daniel, verdade, já falou desse quadro, né? Daniel, capítulo 7. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E o seu vestido era o branco como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça limpa como a lã, e o seu trono chamas de fogo. Então, a segunda vinda já não é mais para ele chorar, para ele fazer o papel de cordeiro, na verdade, para ele fazer as intercessões, que vem durante as eras, né, as intercessões, na qual o cordeiro está intercedendo por nós, não é verdade? Por isso que nós podemos ir no trono de graça, orar, e ser aceita a nossa oração, verdade, irmão? Porque o sacerdote está ali por nós, verdade, parado na brecha, né? Ele ainda está, verdade, nesse trono de intercessão, nesse altar de intercessão, o Cordeiro está ali. Mas quando termina essa intercessão, agora em breve, né, que a palavra de Deus nos diz, então vemos que esse quadro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, e já houve um ensaio desse quadro. Quando é que foi o ensaio? Ora, em 63, nós estamos familiarizados, não é verdade? Quando desceu a coluna de fogo, ela foi vista, né? Foi fotografada a 40 quilômetros, não é? De altura. Extensão também aproximadamente 40 quilômetros, por assim dizer. Se for mais, depois os irmãos podem dar uma olhada. Né? Vamos dar um 40, aonde que a ciência mesmo prova que acima de, não sei se 15 quilômetros, já não tem mais nem umidade, vai diminuindo, né? E 45 quilômetros, não existe tal coisa como umidade. E ali tinha uma nuvem, em 63. E a ciência ficou abismada, como pode? Não era uma nuvezinha assim, não. 40, vamos colocar 40 quilômetros, né? Formando um círculo, e 40 quilômetros de altura. Não é assim? Isso até hoje a ciência não explicou sobre aquela nuvem. Porque não tem como explicar, é uma coisa sobrenatural. Amém, irmãos? Mas houve um ensaio, verdade, né, desse quadro que está mais adiante. Houve um ensaio, porque o ancião de dias veio. Quem que é o ancião de dias? É Jesus, verdade? Então, quando ele vem nesse ensaio, ele é o leão, verdade, irmãos? Ele vem já para julgar esse mundo. Ao momento que
termina a expiação do sangue, o cordeiro, verdade, sai do propiciatório. Então ele se torna o leão, né? Foi como foi anunciado no capítulo 5 de Apocalipse. Foi anunciado o leão venceu. Mas como que o leão venceu? Ele venceu primeiro como cordeiro. Verdade, irmãos? Quem venceu? O cordeiro da cruz. O cordeiro venceu. Amém? O Jesus, ele suportou toda a maldição que estava adereçada para a nossa vida. Diz a palavra de Deus, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Amém? Verdade? Todos. Então ele venceu como um cordeiro, mas que coisa, o cordeiro vencendo num flagelo desse? Sim, era esse o preço que precisava ser pago, verdade, na economia do Deus Todo-Poderoso. Desde que o homem pecou, precisava desse sacrifício para redimir. Não havia outro sacrifício. Não é verdade, irmãos? Então o cordeiro venceu. Venceu com a sua própria vida. O próprio Deus, né? Não era outra pessoa. Não era um nascido da linhagem de Adão. Era o próprio verbo feito carne. O próprio Deus, o Altíssimo. Não é verdade, irmãos? O Altíssimo se fez carne. Deus se fez carne. Verdade, essa coluna de fogo se fez carne. Como? Essa coluna de fogo, verdade, que é o próprio Deus, verdade, que é o próprio Elohim, nessa condescendência, verdade, então diz a palavra de Deus, né, que ele preparou um corpo para ele, aonde? No ventre da virgem, ele criou esse óvulo, e ele fecundou esse óvulo e fez um corpo para que ele pudesse habitar. E esse corpo, naturalmente, nós conhecemos como Filho de Deus. Mas quem que é esse Filho? É o próprio Pai feito carne. Não é assim, irmãos? Então, como cordeiro, Deus venceu. O cordeiro venceu. Não é assim, irmãos? Então, nesse tempo, o povo não estava entendendo, na verdade, como seria esse procedimento do Messias entre a primeira vinda e a segunda vinda, né? E eu creio que podemos continuar um pouquinho mais com essa leitura, né? No domingo que vem, se Deus permitir, vamos colocar de pé para nós continuarmos com essa meditação um pouquinho. Aí vamos entrar mais no ensaio da segunda vinda. Por quê? Porque a palavra de Deus, assim como aprendemos o nosso mensageiro, que ele falou mais da segunda vinda do que da primeira vinda. Não é assim, irmãos? Então, assim como os judeus tiveram um profeta para introduzir o Cordeiro de Deus, verdade? Assim como João disse, eis o Cordeiro de Deus. Quem que disse essas palavras? Foi João Batista, verdade? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, nós temos em cena um profeta que também está dizendo, eis o Cordeiro de Deus, né? O vencedor. E apontando agora para a sua vinda, não é verdade? Que agora ele já vem como leão, não é verdade, irmãos? Então, nesses dias de graça que estamos vivendo, né, nós precisamos sempre da misericórdia de Deus para não falhar com a graça de Deus, amém? Eu tenho falado muitas vezes, né? Nós podemos falhar em muitas coisas, e falhamos, verdade, irmãos? Na nossa vida, na nossa miserável vida, porque essa vida que vivemos aqui, é uma miserável vida, é ou não é? Nesse corpo, estou dizendo nesse corpo, né? Você tem que cuidar muito bem dele, muito bem. Porque senão, se você se descuida, ele até pode ir antes do tempo. Se você se descuida, né? Porque se a pessoa diz, eu não dou atenção para esse templo, porque isso, por aquilo, pois cada um tem a sua fé, Deus vai honrar, não estou dizendo nada disso, né? Mas muitos, né, por exemplo... Não vou fazer nenhum tipo de exame, porque eu tenho medo que eu vou fazer exame e vou achar alguma coisa. Não mexe com isso, meus irmãos. Não mexe com esse negócio de fazer exame de sangue, de fazer essas coisas, porque pode achar. Se você mexer com isso, vai achar. Não, eu penso que talvez não seja bem assim, mas cada um, Deus vai honrar a fé de cada um, amém? Porque o justo viverá pela fé. Se Deus colocou essa fé, amém? Não vamos discutir sobre isso, né? Mas, vemos, né? Pois que a gente pode, às vezes, né, pode ir antes do tempo, se assim for, né? Ninguém vai antes do tempo, né? Deus sabe de tudo, mas por assim dizer, né? Se a gente não cuida desse templo, que pelo motivo de vir por causa do jugo do pecado, né, um corpo nascido em iniquidade, então estamos aí, ó, batalhando, né, para nós ter uma saúde mais ou menos, porque saúde hoje, se questionar, eu não sei se alguém tem saúde 100%. Tem uns que Deus deu graça, né?
Mas se não é um problema daqui, é outro dali, sempre um probleminha parece que alguém tem, né? Verdade, irmãos? Então está difícil de ter uma saúde boa mesmo, não é verdade? Mas por quê? Porque esse templo, esse corpo, veio formado de iniquidade, né? Então, veja, irmãos, então nós vivemos nesse corpo, né? Verdade que temporariamente, né? Assim, irmãos. Mas nós podemos fracassar em muitas coisas, né? Podemos fracassar em cuidar da saúde corretamente, podemos fracassar nos nossos projetos, né? Que fracassamos, não é verdade? Verdade que nós fracassamos muitas coisas. Você faz um projeto quando é jovem, quando é adolescente, e pode fracassar, ou depois de adulto, e muitas coisas não dá certo. Não dá certo e paciência, fazer o quê? Podemos fracassar. Agora, não podemos fracassar como mortais, como peregrinos, a graça de Deus não podemos fracassar. Amém, irmãos? Porque essa é decisiva na nossa peregrinação. Se nós fracassamos em tudo, né? Fracassei, irmão. Fracassei nisso, fracassei naquilo, fracassei em ser feliz, felicidade nesse mundo. Tenho até minhas dúvidas, quem que é feliz nesse mundo? Né? Com Jesus, claro, né? É uma alegria, um poço artesiano, mas estou falando dessa vida, quem que é feliz nessa vida? Você olha em sua volta, desgraça e pecado crescendo, e mais injustiça, e mais enfermidade e doença, mais gente. Verdade, irmãos? Quem vai ser feliz como? Me diga. Você não tem, irmãos, como uma pessoa ser realizada plena nesse lado da nossa peregrinação, né? Verdade? Não tem. Me diga. Vê? Então, verdade, irmãos, a gente pode fracassar em muitas coisas, tudo é compreensível. Mas não vamos fracassar com a graça de Deus, amém? Não vamos fracassar em procurar conhecer essa graça na sua íntegra, na sua profundidade. Conhecer verdadeiramente e ter essa evidência de ser perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que então, não vamos falhar em ser perdoados, amém, irmãos? Porque se nós formos perdoados no trono de graça, não é assim? Se nós formos perdoados dos nossos pecados, então Ele estendeu o cetro de misericórdia. Então, através do perdão, Ele nos dá a vida para nós. Então, não podemos fracassar na nossa pobre vida de conhecer a graça de Deus e ser perdoados dos nossos pecados. Amém, irmãos? Por quê? Porque o futuro é esse, é da palavra infalível de Deus. Não há nada de futuro nesse mundo. Olha para trás. Que futuro tiveram nossos irmãos lá no início do século XIX, século XVIII? Que tiveram? Quando cruzamos 2000, que futuro iríamos ter se fosse chegar mais para frente? Que futuro, irmãos? Me diga. Sabe qual é o futuro que esse mundo vai ter? Já sabemos, a profecia é o Armagedon. É isso que vai ter. Não é verdade ou não é, irmãos? Não é verdade que é? E o mundo está bem desenfreado. Não é verdade, irmãos? Que se não for a mão de Deus para equilibrar os ventos que já começaram a soprar nesse assunto, né? Deus, claro, pode controlar. Deus vai controlar e está controlando até que por fim a noiva esteja totalmente vestida. Amém, irmãos? É a mão de Deus, é na natureza. Quem que está impedindo, verdade, aquela parte lá, verdade, dos Estados Unidos, Los Angeles, que por baixo, não é que o mar vai comer por baixo, cientificamente eles falaram já que está oco. Quem que falou? O pregador? Não, a ciência fala. Você quer pesquisar no Google? Vai, pesquisa, por baixo. Verdade, é um favo que está em cima, flutuando, que nem uma balsa, por assim dizer, por baixo está comido já, porque o juízo já foi decretado. Amém, irmãos? Então, irmãos, não vamos fracassar, verdade, em encontrar com profundidade, na verdade, a redenção, verdade, o perdão dos pecados, e assim receber as dádivas do Calvário. Vamos pedir a bênção, Pai Celestial, te damos as graças nessa manhã, pelo teu amor, pela tua benignidade, pela compaixão e o perdão dos pecados e das ofensas, poderoso Pai. Assim que pedimos agora, Senhor, a nossa peregrinação desses últimos dias, para que o Senhor continue nos ajudando nessa jornada, Pai, que o nosso coração seja fortalecido a cada dia na verdade, que a tua graça, Senhor, assim como tem provido a expiação do sangue, que todos nós possamos, Senhor, através desse altar de misericórdia, cada dia estarmos, Senhor, perante esse altar, para fazer prevalecer os nossos direitos que nós temos como filhos e filhas de Deus, ó Pai, até que por fim a nossa alma seja saciada, seja curada, e todos venhamos, ó Pai,
a ser adotados, Senhor, para esse grande evento que é o arrebatamento da igreja, poderoso Jeová. Assim pedimos agora na continuação desse dia, poderoso Pai, pedimos a proteção e a bênção, que o anjo do Senhor nos guarde, nos livre e nos proteja de todos os males, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os irmãos podem se sentar. Quero que valorize o que você tem. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está, irmãos. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, este teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, irmãos. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Senhor Deus, obrigado por este culto, Pai. Obrigado pela Tua palavra trazida a nós neste banquete, Pai. Senhor Deus, neste culto do domingo pela manhã. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigado pela Tua ressurreição, Pai. Senhor Deus, te agradecemos de coração pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez, Senhor, nos enchermos do Teu Espírito Santo, Pai, da Tua palavra inadulterada. Senhor, te agradecemos por esta localidade, Pai, pelo nosso pastor que trouxe a palavra, Senhor Deus, pelos irmãos que conseguiram estar aqui nesta manhã, Senhor. Agora te entregamos o restante deste dia, Pai, deste dia tão especial, Senhor, aonde, Pai, separamos para te honrar, Pai, para lembrar de Ti, Senhor. Senhor Jesus, leve-nos em segurança aos nossos lares, e que, se assim for da Tua vontade, possamos estar novamente na parte da noite, cantando louvores e ouvindo a Tua santa palavra. Pai, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã, irmãos?
Amém. Deus abençoe a todos que puderam estar presentes aqui neste culto, também aos irmãos que estiveram conosco através da internet. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos estão despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vão em paz e até logo mais, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe a todos. Deus com seu poder criou os céus e a terra e as estrelas vestiu de grande luz e a expansão, obra de suas mãos, incomparáveis são, mas o milagre maior do mundo foi sacrifício de Jesus naquela cruz. Ó manancial, fonte de misericórdia, sol de justiça é sua compaixão. Vida eterna é oferta de sua glória, doce esperança que enche o coração. Incontáveis são as riquezas de seu louvor, casa de Deus, feliz lugar de intensa luz. Infinitos são os mistérios que há nas alturas, mas o milagre maior do mundo foi sacrifício de Jesus naquela cruz. Ó manancial, fonte de misericórdia, sol de justiça é sua compaixão.